Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2018 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São as questões 26 a 50 do quarto dia de provas. Questão 45. Uma partícula parte do ponto A e chega ao ponto H percorrendo a poligonal ABCDFGH no cubo de aresta unitária, representado na figura abaixo. A distância percorrida pela partícula é... Então temos aqui um cubo de aresta unitária. E temos uma partícula que parte aqui do ponto A e vai percorrendo essa sequência até chegar no ponto H. Então a partícula vai partir do ponto A, vir até o ponto B, ou seja, vai percorrer aqui uma unidade. Depois ela vai até o ponto C, ou seja, vai percorrendo a diagonal da base do cubo. E a diagonal da base do cubo é um quadrado, certo? E qual é o comprimento dessa diagonal? Bom, você lembra da fórmula da diagonal do quadrado, é simplesmente o lado vezes a raiz quadrada de 2, ou seja, simplesmente raiz quadrada de 2. Você poderia até descobrir com o teorema de Pitágoras, porque você tem aqui um triângulo retângulo, a diagonal é a hipotenusa, os catetos são 1 e 1, soma dos quadrados dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa, raiz quadrada de 2 é a diagonal, que é a hipotenusa. Então, ele também vai percorrer do C até o D, ou seja, mais uma unidade, depois do D até o E, mais uma unidade, certo? Sempre seguindo essa sequência aqui. Depois do E até o F, mais uma unidade, depois do F até o G, a diagonal do quadrado, que é raiz quadrada de 2, e depois do G até o H, que é uma unidade. Então, somando tudo, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, que são 5 unidades, mais raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2, duas vezes a raiz quadrada de 2, alternativa D. Questão bem tranquila essa. Vamos para a próxima questão. Questão 46. Considere a região delimitada pelas inequações x mais y é maior ou igual a 1 e x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 4, representados em um mesmo sistema de coordenadas cartesianas. Assinale a alternativa que contém o gráfico que melhor representa essa região. Então, aqui estão as alternativas, elas não couberam na mesma tela. Então, nós temos as inequações x mais y é maior ou igual a 1, que é a mesma coisa que y é maior ou igual a 1 menos x, certo? E temos aqui x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 4. Vamos representar essas regiões aqui no mesmo sistema de coordenadas cartesianas e ver qual é a alternativa correta. Então, vamos começar com y é maior ou igual a 1 menos x. Como eu represento essa região? Bom, primeiramente eu faço o gráfico de y é igual a 1 menos x, e depois eu marco tudo aquilo que for maior do que 1 menos x, maior ou igual. Então, como fica o gráfico de y é igual a 1 menos x? Bom, essa é fácil, isso aqui é uma função do primeiro grau, a raiz da função é 1, porque quando x é igual a 1, y é igual a 0. Além disso, a função corta o eixo y no 1, que é o termo independente. Então, é uma reta que passa por esses dois pontos aqui. Então, é algo mais ou menos assim. Certo? Então, isso aqui é y é igual a 1 menos x. E como nós temos não igual, mas sim maior ou igual, na verdade é toda essa região que está acima dessa reta, certo? O y é maior ou igual a 1 menos x. Essa reta representa 1 menos x, então nós marcamos tudo aquilo que está para cima, certo? Agora nós temos aqui x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 4. Vamos fazer o gráfico x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Ora, você imediatamente reconhece isso como a equação de uma circunferência de raio 2 centrada na origem, certo? Por quê? Porque a equação geral da circunferência é x menos o x do centro ao quadrado mais o y menos o y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Aqui no caso, o x do centro e o y do centro são nulos e o raio ao quadrado é igual a 4, ou seja, o raio é igual a 2. Então, é uma circunferência que tem como centro o ponto 0, 0 e que tem o raio 2. Então, é algo mais ou menos assim. Vamos fazer aqui um esboço dessa circunferência. Ela é mais ou menos assim. Certo? Ela vem até aqui no menos 2 e no menos 2 aqui. Todos os pontos estão a uma distância de 2 unidades do centro. Se você não lembrasse dessa fórmula, como que você poderia deduzir? Bom, se você tem um ponto P numa circunferência de coordenadas x e y, isso significa que aquele ponto está a uma determinada distância fixa do centro, que essa distância nós chamamos de raio, certo? Porque o que é uma circunferência? Nada mais é do que o conjunto de todos os pontos que estão a uma determinada distância do centro. Essa distância fixa é o raio. Então, você pode formar aqui um triângulo retângulo que tem um cateto medindo x e outro cateto medindo y. Portanto, pelo teorema de Pitágoras,
a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. É no caso de uma circunferência centrada na origem, que tem como centro o ponto 0, 0. Então, é só comparar aqui. O raio ao quadrado é igual a 4, o raio é igual a 2. Certo? Agora, nós temos, na verdade, x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 4. Ou seja, ele quer saber o conjunto de todos os pontos que estão a uma distância de 4 ou menos da origem, 4 ou menos do centro da circunferência. Então, na verdade, nós temos que marcar aqui toda essa parte interna do círculo, certo? Porque ele quer saber todos, o x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 4. Então, é toda essa parte de dentro aqui. A distância desses pontos até a origem é menor ou igual a 4. Aliás, menor ou igual a 2, porque esse é o raio do círculo, certo? Se eu falei menor ou igual a 4, me confundiu. 4 representa o raio ao quadrado. Então, o raio é 2. Agora, fazendo a intersecção de tudo aquilo que está acima dessa reta e tudo aquilo que está dentro desse círculo, então nós temos essa região aqui, certo? Essa região aqui somente, que corresponde à alternativa E, certo? Então, é tudo aquilo que está acima dessa reta e dentro desse círculo. É a intersecção entre as duas. Bom, vamos para a próxima questão. Questão 47. Considere o lugar geométrico dos pontos P igual a xy que distam 3 unidades do ponto Q igual a 2, 3. Assinale entre as alternativas o gráfico que pode representar esse lugar geométrico. Aqui estão as alternativas. Essa questão vem em ótima hora porque nós acabamos de falar sobre círculo e circunferência na questão anterior. E o que a questão 47 descreve é simplesmente uma circunferência. Ela nos dá um centro, o ponto Q igual a 2, 3, e um raio. Todos os pontos P distam 3 unidades do ponto Q. Então, o raio é 3 e o ponto Q é o centro. É uma circunferência. Então, a alternativa A de cara, certo? Nós temos aqui o centro, que tem coordenadas 2 e 3, e todos os pontos distam 3 unidades desse centro. Por exemplo, esse ponto aqui, que é o ponto 2, 0. Nós temos uma distância de 3 unidades. Ou esse ponto aqui, que é o ponto de coordenadas 5, 3. Nós temos uma distância aqui de 3 unidades. O raio é 3. E assim por diante. A B é uma elipse. Na letra C, nós temos também uma elipse. A letra D, nós temos uma circunferência, o centro é o ponto Q, mas o raio é maior do que 3, certo? Se você pegar, por exemplo, esse ponto de coordenadas 2 menos 1, ele dista 4 unidades do centro. Então, o raio é 4 e não 3. E na letra E, nós temos aqui duas retas paralelas, nada a ver, certo? Então, é a alternativa A de cara. Era isso por esse vídeo, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, deixe um comentário e não deixe também de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.